Bom dia. Bom, vamos para a nossa quarta aula e hoje, ao final dessa aula, a gente vai estar no meio do curso, né? São 8 aulas e talvez tenhamos que dar uma aceleradinha nessa aula e nas próximas para a gente conseguir cumprir todo o programa. Então vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós queremos nesse momento parar um instante, Pai, para contemplar a sua grandeza, para reconhecer a sua soberania, a sua graça, o seu amor por nós, o Senhor que se revelou a nós e teve um plano para nos resgatar, Pai, do nosso pecado, da nossa miséria, Pai. E nessa aula nós queremos olhar para questões fatos que reafirmam, Pai, a verdade do seu plano, a verdade da vida encarnada de Jesus aqui na Terra, e para que também no aspecto racional da nossa fé, Pai, a gente possa estar sedimentado, seguro, e que isso nos instigue, Pai, nos anime a reconhecer a sua grandeza, o seu amor, a sua onisciência, o seu poder, e que com isso a gente possa dar glórias a Ti, Pai, que o motivo dessa aula aqui seja única e exclusivamente o Senhor. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Eu gosto sempre de recapitular para a gente entender onde que a gente está. Nem todo mundo consegue acompanhar todas as aulas. Aliás, aqui fica uma dica, não só para essa aula, mas também para as demais. Eu, particularmente, nos últimos meses, eu tenho conseguido acompanhar, além do curso que quando eu estou frequentando, mas pelo menos um ou dois outros cursos, porque os vídeos que a Escola Bíblica publica, então se for lá no YouTube, Escola Bíblica Fonte, você vai ver os vídeos das aulas e isso é muito útil. Tá? E, obviamente, é útil para a gente, quando a gente perde alguma aula, perde um pedaço da aula, ou quer recapitular um ponto. Tá? Então, recapitulando aqui, o que a gente viu até agora? Vamos fazer um exercício em classe aqui? Eu adoro fazer isso. Tá? A Raquel está fazendo assim. Né? Provas da documentação. Então, a gente no começo, deixa eu só me ajeitar aqui. Isso. A gente começou olhando os dados sobre Jesus. Então, a gente olhou a questão dos evangelhos, que são o material mais rico que tem sobre a vida de Jesus, e olhamos isso sob diversas óticas. Lembra a questão da autoria, já que os evangelhos, diferente, por exemplo, das cartas paulinas, eles não têm o nome do autor no próprio texto, mas a gente tem bastante informação para estar seguro de quem escreveu os evangelhos, e sabendo quem escreveu os evangelhos, você pode definir se a pessoa era ou não era uma testemunha ocular, ou estava próxima dos fatos. Então, essas coisas estão relacionadas. Aí vimos diversas questões, né? Ou seja, a informação que a gente tem, ela é fiel, ela foi preservada, ou será que quem escreveu os evangelhos tinha a condição, será que não passou muito tempo, ou será que talvez ele intencionalmente quis adulterar alguma coisa? A gente viu várias dessas coisas, e em tudo que a gente viu até agora, a gente tem grande segurança ao afirmar que os evangelhos são muito precisos, são muito completos, e aquilo que a gente tem hoje nos nossos dias chegou até nós com um grau de preservação muito grande. Tá? E, obviamente, há pequenas diferenças em cópias, mas a gente desconhece qualquer doutrina relevante que esteja em xeque. Tá?
Até por isso, o fato da gente ter 4 evangelhos, ou seja, você tem 4 relatos distintos, então você somando esses distintos relatos, você consegue, mesmo que você perca uma informação ou outra, você consegue reconstituir o que aconteceu. E aí, na aula passada, nós passamos a olhar um pouco do coisas além dos evangelhos. Então, a gente olhou, por exemplo, aqui, historiadores. A gente viu Joséfo, né, um historiador judeu lá do primeiro século, e ele é um cara bastante reputado aí, e ele cita algumas coisas aqui, por exemplo, ele cita lá, só um detalhe, por que a gente está olhando os historiadores? Porque, puxa, se Jesus foi de fato quem a Bíblia fala que ele é provável que outras pessoas, além dos cristãos, tivessem falado alguma coisa sobre ele. E é exatamente isso que acontece. Joséfo, ele fala aqui, por exemplo, aqui não está falando de Jesus, mas está falando de Tiago, irmão de Jesus, está falando um pouco da igreja. A gente viu também o testemunho flaviano, onde aqui ele fala, né, de Cristo, e apesar de ter um pedaço aqui que está em vermelho, que talvez seja uma interpolação, ou seja, alguma coisa que algum escriba acrescentou depois, mesmo sem esses trechos interpolados, tem informação muito relevante e, mais do que isso, consistente com o relato bíblico. Tá? Então, algumas das coisas aqui que aparecem no testemunho flaviano, que é o nome daquele texto. Flaviano porque Joséfo era Flávio Joséfo, tá? O nome completo dele. Aí a gente viu também do cara lá do Harry Potter, lembra lá? Publius Cornelius Tácitus, que é um outro historiador, só que não era judeu, esse cara era romano, tá? Ele era um historiador romano mais importante aí do primeiro século. Ele tem uma obra muito famosa chamada Os Anais, né, os registros, e aí ele cita, né, ou seja, para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, enfim. Então, no relato de Tácito, a gente tem informações que são consistentes, que coadunam aí com o relato bíblico. Então, puxa, então mais uma fonte externa que está dizendo, ó, parece que esse negócio que está escrito lá nos evangelhos do Novo Testamento parece que é verdade, tá? E até questões que a gente deriva disso, né? Ou seja, quando ele fala aqui da superstição perniciosa, né? O que será que era isso? Está se referindo à crença na ressurreição de Jesus. E você começa a fazer questões, né? Como é que tanta gente seguiria alguém que morreu na cruz? Lembrando, a gente aqui usa hoje em dia a cruz, mas para o povo daquela época, a cruz era um símbolo de desonra. Tá? Era como se você estivesse andando lá com um pingentezinho de uma cadeira elétrica ou de uma câmara de gás. Tá? Você não anda, você vê alguém com camiseta aqui, com câmara de gás de Auschwitz, ninguém faz isso daí. Tá? Enfim, então tem algo de estranho da ótica secular aí, um camarada fazer referência à cruz. E foi aqui que a gente parou na aula passada, certo? Então, vamos continuar aqui vendo mais algumas referências externas sobre o que aconteceu lá na época lá do primeiro século. A gente tem aqui um camarada chamado Plínio o Jovem. Tá? Por que Plínio o Jovem? Exatamente, esse é um cara perspicaz. Existia um camarada chamado Plínio o Velho. Tá? Plínio o Velho, isso é super interessante. Tá? Plínio o Velho morreu na erupção do Vesúvio, lá, sabe o vulcão Vesúvio lá na Itália, em 79 depois de Cristo teve uma erupção e tal, e o Plínio o Velho passou dessa para outra lá na erupção. Mas Plínio o Jovem, tá? Que era sobrinho do Plínio o Velho, ele foi governador, então foi uma autoridade naquela época, tá? Na Bitínia, que fica lá no noroeste da Turquia. E o que é relevante aqui? De novo, como ele era um cara importante, era um líder lá, era um governante, a correspondência dele com outro governador lá, ou, na verdade o imperador Trajano, foi preservada.
tá? E nessa correspondência, esse é um trecho de uma das cartas, tá? Tá no livro 10 das cartas de Plínio o Jovem. Alguém pode ler para a gente aí, por favor? O texto que está projetado. Eles afirmaram que sua única culpa, seu único erro, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino ao Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, não mentirem e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Muito bem. Essa é uma carta, então, de um governante para um imperador, falando de um determinado grupo de pessoas, no caso, os cristãos. Tá? Ó, a questão lá da origem do nome fala, inclusive, que... Opa, falhou, meu. Falhou. Pilha acabou. Alguém tem uma pilha palito aí? Ah, voltou, que maravilha. Tecnologia, foi só um reboot aqui, ó. Tratando como Deus. Tá, olha só, ele não está falando, ele não era um cristão, tá? Mas ó, os caras lá que seguiam os tais dos cristãos tratavam a Cristo como Deus. Então, o que a gente percebe aqui nessa correspondência? Bom, primeiro, olha a data dela, ela é bem recente, ou seja, próxima aí dos eventos. Tá? Então, algumas décadas depois, o cristianismo tinha se expandido e Plínio está falando desse grupo de cristãos aqui. Então, fala, né, que se espalhou, e se você for analisar a carta, né, eu peguei só um trechinho, ou as cartas, fala que isso daqui estava tanto na cidade quanto no campo. Você sabia que tinha chegado até aos cidadãos romanos, porque ele menciona que alguns, de novo, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo tratados como bandidos e tal, então alguns ele mandou para serem julgados em Roma porque eram cidadãos romanos. Então dá uma ideia de como o cristianismo se alastrou, tá? Enfim, o que mais? Fala que eu comentei aqui da adoração de Jesus como se fosse um Deus, e fala também dos padrões elevados que os cristãos mantinham, que não se deixavam abalar facilmente em sua fé, porque, de novo, existia uma pressão para o camarada negar a fé em Cristo. Ou seja, é mais um conteúdo externo à Bíblia, que fala sobre fatos que são absolutamente harmônicos com a mensagem não só a mensagem do Evangelho, de Cristo como fundador da igreja, como Deus, como também da próprio relato do restante do Novo Testamento, do surgimento da igreja. Ok? Padrões muito parecidos com a nossa igreja, né? Sim. Fala que é um dia específico, que eles estão se reunindo, afirmando, cantando, um para com os outros compromisso público. Ou seja, a igreja primitiva, na verdade a gente hoje tenta estabelecer alguma coisa, alguma proximidade, porque, de novo, resgatar, porque, de novo, aquilo era a essência da igreja, certo? Ou seja, foi, de novo, hoje a gente entra em umas igrejas que é um troço meio complicado, tá? Mas por que a gente olha para o Novo Testamento? Para ter uma referência de quem era, provavelmente, de novo, tá, gente? Sei lá, imagina assim, vamos pegar o Oswaldo aqui, o pastor. Tá? Então você convive com o Oswaldo. Tá? Como é que era o Oswaldo? O Oswaldo era assim, 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 assado e tal, não sei o quê. Daqui a 500 anos, tá? A pessoa que... não, eu acho que o Oswaldo era um cara audacioso, né, impetuoso. Não, aí você fala, não, pera um pouco, não era o Oswaldo era um cara calmo, você nunca viu o Oswaldo levantar a voz, ou seja, você quer voltar próximo de quem conviveu com ele para saber como ele era. Essa aí é a ideia aqui, tá? Tem um outro ponto aqui que eu queria gastar uns minutos com vocês analisando, que é a figura de Pilatos, tá? Por quê? Porque alguns críticos, eles colocam em dúvida a precisão dos evangelhos
pelo modo como retratam o líder romano. Pilatos é famoso, lavei as mãos, tem aquela história lá. Por quê? Se você olha o Novo Testamento, a imagem de Pilatos que surge é de um camarada um pouco vacilante, não é? Que ele, mas vocês querem mesmo que crucifique? E ele se rende à pressão lá da turba judia, né, que pedia a crucificação de Jesus. No entanto, Pilatos, de novo, ele era um governante, alguém que temos informação sobre a vida de Pilatos fora dos evangelhos. Tá? E esses outros relatos históricos, eles descrevem Pilatos com uma imagem diferente daquela que você tem lendo os evangelhos. Parece que ele era um cara obstinado, inflexível, ou seja, era um cara muito seguro de si. Não parece ser o camarada que está retratado lá no Testamento. E aí, obviamente, os críticos falam, tá vendo? Esse negócio não é bem assim, não. Esses caras estão torcendo a verdade, tá? Porque ele não era esse cara que está descrito aí. Então, vamos lá, será que os evangelhos são imprecisos? Tá? Porém, de novo, é sempre bom a gente analisar as coisas com detalhe. Tá? O que acontece? Pilatos, como quase todo ocupante de cargo público, tinha um patrono. Tá? Ou seja, você vai ver quem que é o presidente do instituto tal, do órgão tal. Sempre tem um deputado, um senador, que é lá da patota dele, que botou o cara no lugar. A gente, naquela época, também era assim. Tá? O que acontece? O patrocinador de Pilatos era um camarada chamado Serjanos. Tá? E os Serjanos, parece que ele estava tendo, de novo, não vamos entrar nos detalhes aqui tá, de história, embora eu adoraria, mas a gente ia gastar muito tempo. Mas basicamente, resumo da história, os Serjanos parece que tentou um golpe no imperador e botaram ele de escanteio em mais ou menos 31 depois de Cristo. Então, qual que era a questão? Na época lá dos acontecimentos lá da morte de Jesus, pouquíssimo tempo depois do patrono de Pilatos ter sido botado de escanteio, é que acontecem esses fatos. Então, o que estava acontecendo com Pilatos? Ele, que era um cara de fato obstinado, inflexível, naquele período ele estava meio que pisando em ovos, porque o patrono dele tinha sido destituído. Então, o que Pilatos queria? Cara, me esquece, sabe assim? Então, ele não queria criar confusão. Por isso que ele estava tentando contemporizar, ou seja, a postura de Pilatos, um pouco diferente do que ele normalmente foi, é plenamente justificável. Ou seja, a gente não está falando de uma inconsistência da Bíblia, a gente está falando de alguém que estava se portando de uma maneira diferente por conta do contexto político da época. Tá? E a gente vê isso aqui, vocês não veem. Eu lembro de alguns políticos, né, que anos atrás o cara aparecia toda hora e tal. Aí o cara foi acusado, foi julgado, foi absolvido, e agora ele fica quietinho lá no canto e fala, me esquece aqui, eu não quero aparecer. Tá? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que levar esse tipo de coisa em mente. Tá? Outras coisas, então, de relatos externos. O Talmud, você já deve ter ouvido nas pregações do Fernando ele falar. Tá? Ou seja, o Talmud é literatura judaica, não é a Torá, não é a lei, tá? Mas são aquelas literaturas paralelas dos judeus, tá? Que inclui, por exemplo, a Mishnah. E o que fala o Talmud sobre Jesus? Tá? Então, ele cita alguns hereges lá da época, inclusive Jesus, tá? Fala que ele era um falso Messias, que praticava artes mágicas, que foi justamente condenado à morte, tá? Repete os rumores que Jesus era filho de um soldado romano e de Maria. Por que isso tem a ver? O próprio Talmud insinua que tem algo de diferente no nascimento de Jesus. Tá? Porque, de novo, para os cristãos na época, Jesus foi concebido, Maria sendo virgem. Tá?
Então, aqui tem um trecho aqui de um scholar, de um estudioso, falando aí sobre como é que o Talmud retrata Jesus. Então ele fala, ó, a literatura judaica tradicional, embora mencione Jesus só muito raramente, e seja como for, tem de ser usado com muita cautela, respalda a alegação do evangelho de que ele curava e fazia milagres, e obviamente eles não atribuíam isso ao poder de Deus, mas à magia e talvez até ao próprio diabo, tá? Além disso, preserva a lembrança de Jesus como professor, diz que ele tinha discípulos e que, ao menos no período rabínico, nem todos os sábios haviam concluído se ele era herege ou enganador. Então, isso é uma visão de um estudioso do assunto, falando o que está apresentando no Talmud sobre Jesus. Tá? De novo, é absolutamente consistente com aquilo que você imaginaria que os judeus que não acreditavam em Jesus como Messias escreveriam sobre o Messias, ok? Até aqui tudo bem? Uma outra coisa, uma outra alegação que se faz aí de críticos é que deveria haver mais escritos sobre Jesus fora da Bíblia. Apesar de tudo isso que a gente encontra, tal, deveria haver mais escritos. Por quê? Porque ele foi o líder, né, de um movimento de dimensões mundiais. Tá? Só que aí tem um detalhe. Quando alguém começa um movimento religioso, só depois de muitas gerações é que os registros escritos dessas atividades começam a acontecer. E, de fato, hoje tem muita coisa escrita de Jesus. Mas ele fala, pô, mas ninguém no primeiro século lá escreveu mais sobre Jesus, por quê? Então, tem meia dúzia de referências a Jesus, mas ele não era um líder. Falei, não, pera um pouco, vamos colocar isso em perspectiva, vamos de novo, tá, gente? Eu não estou atestando a veracidade do que esses caras aqui falaram, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos considerá-los como líderes do ponto de vista secular. Eles, além de Jesus, são líderes religiosos, tá? Então, essa tabelinha aqui, ela relata a época em que o camarada viveu, né? E quando que começou a ter registro escrito sobre aquilo que ele fez ou falou. Então, olha só, Zoroastro, 1 milênio antes de Cristo, a gente só tem, o mais recente foi, ou seja, dá 1.300 anos entre o que aconteceu e quando que começou a surgir coisa escrita sobre ele. Buda, a mesma coisa, tá? Olha lá, surgiu 6 séculos depois. Maomé, a gente, volta e meia, a gente teve uma aula sobre islamismo com o Aniel no mês passado, ou seja, mais de 130 anos, ou mais de 120, quase 130 e poucos anos aqui, depois que Maomé viveu, é que foi surgir alguma coisa escrita sobre ele. Então, Jesus aqui não tem paralelos, porque já poucas décadas depois da vida dele, já tinha muita coisa escrita sobre ele. Okay? Então, essa é uma crítica absolutamente sem fundamento, porque, de novo, ela pega... E isso é uma coisa que a gente vê demais, tá, gente? A gente estava até no café da manhã lá em casa comentando sobre isso. O cara pega uma informação lá isolada, em cima daquilo lá ele faz um caso imenso. Mas não comprovaram tal coisa. Puxa vida, Davi não existiu, não teve o êxodo, coisa nenhuma, não tem documento histórico de... Infelizmente, muita coisa se perdeu, tá? Mas o que a gente tem é absolutamente consistente. Então, para resumir aqui, o que a gente daria para saber sobre Jesus, esquecendo, esquece isso daqui, não vale, não conta isso daqui. Tá? O que daria para a gente saber sem o Novo Testamento? A gente saberia que Jesus foi um mestre judeu, que muitas pessoas criam que ele curava e exorcizava. Tá? Alguns desses achavam que ele era o Messias, ou seja, o prometido por Deus, que os judeus rejeitaram, que Pilatos o crucificou durante o reinado de Tibério. Tá?
Os seguidores dele acreditavam que ele estava vivo, deixaram a Palestina e se espalharam. Por exemplo, tinha gente em Roma lá no ano 64, que era seguidor dele, e todo tipo de gente o adorava como Deus. De novo, aqui tem zero de informação vinda do Novo Testamento e é absolutamente consistente com o que está escrito na Bíblia. Tá? A gente tem que considerar também os escritos de Paulo, já falamos sobre isso. Tá? As cartas de Paulo, elas são anteriores aos evangelhos por alguns anos. Tá? Então tem menos tempo ainda para o acréscimo aí de lendas, mitos e tal. Então, pelos escritos de Paulo, a gente sabe muita coisa sobre Jesus. Tá? Por exemplo, põe por terra facilmente aquela teoria de que a divindade de Cristo foi incorporada posteriormente, influência de lendas pagãs. Tá? Então, a gente sabe que Jesus era descendente de Davi, que era o Messias, que foi traído, crucificado, sepultado, ressuscitou. O que mais que a gente sabe? A gente sabe sobre o caráter, né, de humildade, obediência, que ele era tido pelos seguidores como filho de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Deus Pai. Né? Tem que falar na carta de Paulo. Ou seja, basicamente, os escritos de Paulo, que são anteriores aos evangelhos, contam exatamente a mesma história. Os pais apostólicos, a gente já falou também, são aqueles líderes, os primeiros líderes da igreja, camaradas que foram discípulos lá de João, de Pedro. Eles deram a sequência depois que morreram. Tá? Então tem vários desses pais que escreveram, a gente tem a literatura que confirmam os fatos básicos aí sobre os ensinamentos de Jesus, que ele morreu na cruz, que ele ressurgiu, da natureza divina dele. Por exemplo, tem aqui informação sobre o Inácio, que foi bispo de Antioquia. Tá? Antioquia, da Síria, hoje é uma cidade chamada Antáquia, na Turquia. Então, se você entrar lá no Google Maps lá e colocar Antáquia, Turquia, vai aparecer onde é aquilo que na época se chamava Antioquia da Síria. O Inácio, ele foi bispo, ele foi o líder da igreja ali em 117 depois de Cristo. Tá? Então, ele na correspondência dele, nas cartas dele, a gente percebe coisas como a questão tanto da divindade quanto da humanidade de Cristo, a questão da perseguição sobre Pilatos, que foi crucificado, ressuscitado, e quem crer nele também será ressuscitado. Tem um pouco aí já da teologia, da soteriologia, e até da doutrina dos últimos tempos da igreja do final do primeiro século, início do segundo século. Ok? Enfim, estamos aqui no plano aí humano, digamos assim, olhando para as informações que história, arqueologia podem nos trazer. Muito disso daqui é uma compilação do depoimento que o Edwin Yamauchi, que com esse nome todo, mas ele é americano, tá? Ele ele está vivo ainda, tem 80 e tantos anos. Acho que está lá radicado em Ohio, tá? Apesar de ser a Universidade de Miami. Enfim, ele é um professor que passou décadas e décadas estudando isso daí e escreveu muitos livros e artigos e participou como coautor de muitos livros também. Enfim, é um camarada extremamente versado nesse tipo de informação. Estou falando isso daí só porque no livro o Strobel comenta um diálogo que teve com o Yamauchi e ele pediu licença e fez uma pergunta pessoal. Tá? Então a pergunta que ele fez foi assim: olha, o senhor passou 40 anos estudando história antiga e arqueologia. Quais foram as consequências disso para a sua vida espiritual? Seus estudos fortaleceram ou fragilizaram a sua fé em Jesus Cristo? Que basicamente é a questão que afronta todo mundo que vai para uma faculdade e começa a ter contato com questionamentos e tal. Ele escreveu isso daqui que está na tela. Tá? Não há dúvidas.
Meus estudos fortaleceram tremendamente a minha vida espiritual e enriqueceram. Graças a eles, aos estudos, entendo melhor a cultura e o contexto histórico dos acontecimentos. Isso não significa que eu não saiba que há algumas questões que ainda não foram totalmente respondidas, mas nunca saberemos de tudo nessa vida. Acabei de falar com vocês isso, né? Essas pendências nem sequer chegam a ameaçar a minha fé na genuidade do que há de fundamental nos evangelhos e no restante do Novo Testamento. Creio que outras explicações que procuram dar conta da disseminação do cristianismo por razões sociológicas ou psicológicas são muito frágeis. E ele sacode a cabeça. Realmente muito frágeis. Para mim, a prova histórica reforçou o meu compromisso com Jesus Cristo como Filho de Deus, que nos ama e que morreu por nós, ressuscitando depois dentre os mortos. É muito simples. Tá? Enfim, tem um outro, num debate com o cético também, um outro estudioso fala exatamente a mesma coisa. Fala, olha, a história, eu já comentei isso com vocês, tá? A história do Evangelho, a teologia por trás da salvação em Cristo é muito simples. Tá? Não é um negócio assim que precisaria, tal, que qualquer coisa que perder uma informaçãozinha aqui ou acolá, põe. Não, é tudo muito simples. Nós somos pecadores, nós não tínhamos condição de ser salvos, Jesus veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou, e quem acredita nisso é salvo. É simples demais. Tá? Então, basicamente, é isso que o Yamauchi comenta aqui no testemunho pessoal dele. Gente, alguma dúvidas? Alguma questão? Eu queria, então, ir para o próximo tópico aqui com vocês, que também na linha do... O que tem fora do Novo Testamento, mas que a gente pode usar para corroborar ou talvez mostrar que estamos acreditando em histórias da carochinha. Tá? Então, a gente já viu a questão dos historiadores, agora a gente vai olhar um pouco da arqueologia. Aqui o John McCrae, esse aqui já é falecido, tá? Lembrando, o livro do Strobel foi escrito final dos anos 90, tá? Ele morreu em 2006, 2008, alguma coisa assim. Ele é um arqueólogo bastante famoso, é professor emérito lá do Wheaton College, que é um colégio bastante respeitado nos Estados Unidos. Ele passou muito tempo em Israel fazendo escavações, então ele está falando de coisas que ele vivenciou. Ele é um cara... desculpa que ficou em inglês, tá? Mas ele é conhecedor profundo aí de línguas, de cultura, geografia da época, tá? Também autor bastante prolífico. Então, vamos olhar o que é que a arqueologia pode nos trazer de informação. E a gente teve... Eu lembro de algumas edições de cursos aqui na Escola Bíblica sobre arqueologia. Tá? Então, de novo, no site da igreja tem bastante informação sobre isso, mas antes que alguém fale que a gente está dizendo coisas que de fato não estamos dizendo, ninguém consciente vai dizer que a arqueologia vai provar que o Novo Testamento ou a Bíblia toda é a palavra de Deus. Não é esse o ponto. Você não vai, através da arqueologia, se converter ou falar, não, de fato, Deus é Deus. Não é esse o ponto. Tá? O fato é que a gente vai olhar para a arqueologia da mesma forma que a gente está olhando para aqueles escritos dos historiadores. Espera um pouco, aquilo que a arqueologia está mostrando, isso daí é consistente com o registro bíblico? A informação que tem na Bíblia está correta? Tá? Por vários aspectos. Por exemplo, se você pegar uma informação incorreta, isso daí, ou o autor não sabia do que estava falando, ou está se fazendo passar por alguém que de fato não conhece, não viveu aquilo lá. Tá? Então, basicamente, essa é a abordagem, ou seja,
A gente não está falando aqui de provar que o Novo Testamento é a palavra de Deus, mas, ou seja, a gente está vendo se essas coisas são consistentes, se os historiadores do Novo Testamento são confiáveis. Tá? Vou dar um exemplo disso daqui, que não tem a ver com o Novo Testamento em si, mas tem a ver com um camarada que a gente acabou de falar dele, de Joséfo. Joséfo foi um historiador de que nacionalidade ele era? Não, judeu. Tácito, que era o romano. Do primeiro século. O Joséfo, nas coisas que ele escreve, ele fala que o porto de Herodes, lá em Cesareia, que foi exatamente o John McCrae, as escavações que ele coordenou foram lá em Cesareia. Tá? Joséfo fala que o porto de Herodes, lá em Cesareia, era enorme, tá? Muito grande, que era comparável ao porto de Pireu em Atenas, que esse porto existe até hoje. Tá? Outro dia a gente estava vendo cruzeiros lá no Mediterrâneo, aparece lá, você já esteve lá? Então, eu não conheço, tá? Eu soube disso porque a gente estava olhando lá os roteiros, fala em Pireus, lá falei que existe até hoje, que é gigante pelo jeito. E o pessoal fala, não, as escavações mostram que o porto era muito pequeno. E o cara fala, poxa, será que Joséfo era um cara confiável, se ele está falando que o porto lá... Ou será que ele, por ser judeu, não... Sabe aquela história que você já olha, Campinas é tão grande quanto Belo Horizonte. Fala, não, pera um pouco, você está falando isso porque você é campineiro, tá? Porque Campinas é menor que Belo Horizonte, tá? Nem sei se é, tá, gente? Mas estão entendendo o que eu estou falando? Então, será que Joséfo era confiável? E aí, essas escavações, o que acontece? Boa parte, ou a maior parte do porto de Herodes está embaixo d'água. Tá? Então, as primeiras escavações não revelaram toda a grandeza. Aí, à medida que eles foram fazer escavação embaixo d'água, não deve ser bolinho. Tá? Provavelmente teve questões de tecnologia, a tecnologia foi melhorando. Então, foram encontrando mais coisas. Então, a arqueologia demonstrou que Joséfo tinha razão. Então, falou, pera um pouco, Joséfo não era um exagerado, não era um cara sem noção. Então, ele era um cara que sabia do que estava falando. É esse tipo de coisas que a gente está procurando aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o Novo Testamento, mas é uma maneira como a arqueologia lança a luz que permite a gente acreditar mais ou menos naquilo que foi escrito. Tá? Então, vamos lá, olhar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, a precisão de Lucas como historiador. Já comentei rapidamente sobre isso, tá? Inclusive aquele arqueólogo Albright, que se converteu, porque ele foi lá para o Oriente Médio para mostrar que Lucas falava um monte de abobrinha e ele viu que, de fato, Lucas era um cara que era muito preciso como historiador. Alguns exemplos. Abre aí, por favor, Lucas 3:1. Quem lê para a gente? No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Tranconistes, Elisânias, tetrarca de Abilene. Tá bom. Um monte de gente. O que Lucas está falando? Por que ele está fazendo isso? Ele está situando no tempo. Olha, foi um ano tal. Se a gente fosse fazer isso, olha, o Luiz Inácio era presidente, o Tarcísio era governador. Quem é o prefeito de Campinas? Dário Saad, presidente de Campinas, Fernando Leite, presidente da Igreja Batista Fonte e tal. Ou seja, ele citou aqui autoridades, digamos assim, é isso que está falando. E aí, só para um minutinho a gente já termina, tá? Ele cita Lisânias como tetrarca de Abilene, tá? E foi nesse... Tetrarca era um governante, que era quando a região era dividida em 4, tá? Então ele era tetrarca porque ele era gestor de 1/4 lá da região, tá? E aí, os críticos eram, olha, Lucas não sabia do que estava falando, porque todo mundo sabia que Lisânias não tinha sido tetrarca, e sim governador de Calés cerca de meio século antes disso, tá?
E aí o cara fala, puxa, se o Lucas não era capaz de acertar um detalhe elementar como esse, não dá para confiar no restante daquilo que ele escreveu. E aí, o que aconteceu? Mais tarde, a arqueologia descobriu inscrições da época de Tibério, que foi de 14 a 37 da era cristã, tá? Em que Lisânias aparece como tetrarca de Ábila, e é Ábila, Abilene, provavelmente a questão de tradução, perto de Damasco, exatamente como Lucas informara. E aí, vamos lá, o que pode ter acontecido? Ou tinha 2 Lisânias, ou ele foi governador de uma região numa época e tempos depois ele foi tetrarca lá da região. Como voltou, o nosso presidente, ele foi na segundo período dele como presidente da República. Tá? Enfim, era uma coisa que metia um pau e a arqueologia mostrou, não, o que ele escreveu tem razão, era exatamente isso que aconteceu. Vamos lá, 10 minutinhos de intervalo, a gente volta em breve. Então, vamos continuar aqui. Então, algumas evidências, ou, colocando de outra forma, algumas descobertas da arqueologia que comprovam aquilo que Lucas registra. Uma outra crítica que existe, vocês podem depois conferir nas suas Bíblias aí, mas no relato da cura lá do cego Bartimeu, tem nesses 2 versículos aí, Lucas 18:35 e Marcos 10:46, Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó e Marcos diz que ele estava saindo de Jericó. Tá? Aí, qual que é? O quê? Não, mas no momento em que ele curou, ou seja, Jesus estava entrando em Jericó, encontrou com o cara e curou. O outro fala, Jesus estava saindo de Jericó, encontrou com o cara e foi para um pouco. E Jesus estava passando por Jericó, acho que é caminho de Jerusalém. Então, de novo, não é que ele estava indo e vindo, não. E eles falam, olha, inconsistência e tal. O que a arqueologia ajudou a esclarecer? Falou, olha, os 2 estavam certos. Por quê? As escavações mostraram que Jericó era constituída por pelo menos 4 agrupamentos distintos, separados por algumas centenas de metros um do outro. Então tinha a Jericó atual, a Jericó antiga. Então ele podia muito bem, ou seja, ele estava entre um desses 2 agrupamentos. Então, de novo, ele está indo de A para B, ou seja, não ele está saindo. E os 2 eram Jericó, entendeu? Ou seja, o fato dele estar entrando ou sair daí, de novo, o gosto freio, é mais ou menos que nem o copo, tá? Esse copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio, né? Ou seja, depende da tua ótica. Mas mais uma coisa que a arqueologia ajudou a descobrir. Outra coisa aqui, quem aqui é de exatas? Olha lá, tem uma meia dúzia aí, alguns que não falam, tipo o meu filho que não quer levantar a mão, tá? Atos 17:4. Eu printei aqui na tela o texto em português e em grego. Tá? Eu estou falando de exatas porque todo mundo que fez exatas lembra de algumas das letras gregas. Por exemplo, isso daqui, que letra que é essa? Pi, exatamente. Tá? Sigma, ômicron, lambda. Lembra das aulas lá? Cálculos. Hã? Então minha filha faz direito, mas lembra lá da época do colegial. Aqui é que, ali. O texto, Atos 16:7, porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm... Enfim, a questão não é o texto em si. Qual que é a questão? Lucas, em Atos, lembra, Lucas é o autor de Atos, autoridades, em grego, é esse termo aqui, politarcas, tá? P-O, lambda, tá? Iota, tal, alfa, rho. Eu fiz a lição de casa aqui, tá? Mas, então, isso lê politarcas em grego, tá? Qual que é o problema aqui? Usar
o termo politarcas. Tá? Na NVI está traduzido por oficiais, essa daqui acho que é a revista atualizada da autoridade. Enfim, não importa a tradução, importa o original do grego, que Lucas usou em Atos, ele usa o termo politarcas. Tá? Não existia prova de que o termo politarcas não tinha sido encontrado em nenhum documento da antiguidade para se referir aos oficiais naquela época lá. Mais ou menos como se a gente chamasse lá o Dário Saad, é isso? Alcaide de Campinas. A gente não usa, ou seja, sei lá, os espanhóis usavam para chamar o prefeito de alcaide. Tá? A gente não usa. Até deve ter a palavra em português, mas a gente não usa esse termo. É prefeito, sei lá, deve ter sinônimos. Mas se alguém falar o Dário era alcaide, fala, pô, cara, você está confundindo, você pegou a tua própria vocabulário, não era o termo usado. Então, essa era a objeção. Surprise, surprise, escavações arqueológicas encontraram dessa época uma série de documentos. Isso daqui é um bloco de mármore, era como se fosse um letreiro assim, nos portais que tinham na cidade. Mais que outdoor, sabe quando tem, sei lá, na entrada da igreja tem lá uma placa, Igreja Batista, não sei, era um negócio assim. Aqui tá lá no Museu Britânico, se você quiser, o site do Museu Britânico é muito legal, dá para ver isso daqui. E aqui está escrito, ó, os oficiais públicos, 6 politarcas, governantes dos cidadãos e tal. Dá até, gente, para a gente fazer um exercício aqui, se você quiser. Aqui, ó, o pi está apagadinho, ó, o O está em letra maiúscula, tá que nem o lambda aqui. Então, aqui está escrito politarcas. Tá? Que isso prova? Prova que Lucas estava inspirado? Não. Mas o camarada que falou que Lucas escreveu bobagem porque usou um termo que não era próprio, esse camarada falou bobagem. Por quê? Porque era sim o termo que era usado na época e a arqueologia mostrou isso daí. Tá? Outras coisas, tá? Confiabilidade de João, de Marcos. João, em particular, ele é bastante criticado por mencionar alguns lugares que não tinham sido identificados. Tá? Por exemplo, no capítulo 5 de João, tem a cura lá, deixa eu voltar aqui, do paralítico. Lembra do tanque de Betesda, que um anjo remexia a água e o cara não tinha tempo, e Jesus foi lá. Alguém lê para a gente aí, João 5, versículo 2. O que falava que o tanque tinha? 5 pavilhões. Tá? Espera um pouco, eu estou no site errado aqui. Eu trouxe os sites aqui que eu achei melhor do que trazer. Deixa eu ver se eu consigo. Qual que era o problema? O problema é que ninguém encontrava, não tinha referências a ter esse poço aí. Tá? Isso aqui é um site, tem vários aqui. Tá? Deixa eu ver, tem esse outro aqui. Se for na Wikipedia colocar tanque de Betesda, você vai ver a história aqui. Então, as escavações lá do tanque de Betesda. Isso daqui é um artigo num site que fala. Então, eles encontraram lá o tanque, porque estava muito, muito embaixo da terra, tá? E com os tais dos 5 pórticos aqui. Então, basicamente, metiam um pau em João, porque não existia, achavam que ele estava inventando um local, inventando coisa nenhuma. A arqueologia mostrou que existia não só o tanque de Betesda, como tinha os tais lá dos 5 arcos lá que levavam a 5 salas diferentes. Tá? Enfim, a arqueologia mostrou que João tinha razão. Tá? Vamos lá. Parou de funcionar de novo. Tá? Pregando peças comigo aqui a tecnologia. Tá? Que mais? Outras descobertas. Tanque de Siloé, o Poço de Jacó,
o pavimento de pedra onde Jesus ficou diante de Pilatos, a identidade de Pilatos. Tem em Marcos 7,31 também, que fala Jesus estava indo para a região de Decápolis, lá. Então fala, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. O cara lê isso daqui e fala, puxa, o sentido que ele foi lá não fazia muito senso. Sabe como se foi para lá e voltou para cá? Aí o John McCrae, que conhece aquela região, falou, cara, você acha que na época era que nem a gente, que tinha... O cara saiu de Campinas, passou por Valinhos, passou por Jundiaí, chegou a São Paulo, tinha uma autopista. Falei, não, cara, um monte de montanha, o cara dava a volta, ou seja, aí ele mostra o mapa lá de como é que eram as rotas naquela época. Fala, cara, faz todo sentido a sequência que está aqui no texto. Oi? Esses críticos, às vezes me parece que eles exigem do pessoal daquela época um rigor que nem nós usamos no nosso dia a dia. Esses documentos foram escritos usando uma linguagem do dia a dia, era a vida. Também isso, né? Sabe? Nem nós usamos isso aqui. Que nem, a gente fala, até hoje, o sol nasceu e se pôs, né? Ou seja, Você é de Campinas há quanto tempo? eu sou desde 87, tem que fazer a conta. Conhece esse balão do Timbó? Balão do Timbó eu conheço. Ficou na nossa tecnologia. Que não tem mais o Timbó lá. Alguém sabe a história lá? Nem o balão não tem mais, que não virou mais balão, né? Mas tinha um lugar chamado, uma pizzaria, né? Então, exatamente, falou, olha, o cara estava errado, porque a pizzaria que tem lá agora se chama, sei lá, Monte Belo, né? Uma farmácia. Mas então, gente, a gente vê muito isso, tá? Ou seja, vou dar um caso aqui, ó. Mais uma evidência aqui. A questão do censo. Vocês lembram lá da história de por que Jesus nasceu em Belém? Vocês lembram dessa história aí? Por que foi lá? Tinha que se alistar. José tinha que se alistar. Aí tinha a história de que José ele era lá da família de Davi, não é? Enfim, ele tinha que ir para a cidade. Aí qual que é? Olha, o cara falando, não existia censo naquela época. E se tivesse censo, não tinha essa de você ter que ir para a sua cidade natal para se alistar. Tá? De novo, tá? Vamos voltar aqui para o site aqui. Esse site. Gente, eu estou apanhando da tecnologia hoje, né? Espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Vamos tentar um outro truque aqui para ver se aparece. Apareceu? Apareceu. Só está em inglês aqui, mas dá para traduzir. Vocês vão ter que acreditar, quem não sabe inglês, acreditar no meu inglês. Aqui, o que eles encontraram? Decreto que fala lá, isso daqui é um decreto de 104 depois de Cristo, daquela época lá, onde um prefeito do Egito declara que, tendo chegado o momento de realizar o censo de casa em casa, é necessário que se requeira a todos que, por algum motivo, residam fora de suas províncias, que retornem suas casas para que cumpram o que requer integralmente a ordem do censo. Ou seja, a prática de um censo que fazia você ter que voltar à sua região natal era uma prática comum naquela época. Tá? Aí tem um outro decreto aqui, esse mais antigo, de 48 depois de Cristo, que joga mais luz, que o censo envolvia todas as pessoas que moravam na sua casa. Tá? Então, no caso, José foi ordenado, mas Maria, que ainda não era esposa dele, mas estava já morando com ele, ela tinha que descer também. Enfim, então, o que prova isso daqui? Prova que aquilo que os céticos dizem que não faz sentido, de fato faz sentido. Tá?
Outra coisa, eu já dei a entender aqui para algumas pessoas que ia falar sobre isso, tá? Quando é que foi esse livro? 97, se não me engano foi 97. Esse Frank Zindler escreveu um artigo, não era livro, Onde Jesus Nunca Esteve. Tá? E aí, esses são os argumentos dele. Tá? Jesus era o Nazareno, porque a Bíblia fala que ele morava em Nazaré, certo? Não nasceu, mas era lá onde ele morava. Ele fala, Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, não é mencionada pelo apóstolo Paulo, não é mencionada no Talmud, embora 63 outras cidades sejam mencionadas. Joséfo, que cita 45 cidades da Galileia, inclusive Jafa, que fica apenas a pouco mais de 1 quilômetro da Nazaré atual, é citada, mas Nazaré não é citada, e nenhum historiador ou geógrafo da antiguidade menciona Nazaré antes do início do século IV. Tá? Então ele fala, na época de Jesus, Nazaré não existia. Tá? Enfim, e aí? Como é que se fica isso? Opa! Acharam aqui, tá? Aqui está um artigo num periódico, aí, o The Guardian, tá? Ó, uma residência em Nazaré, é descoberta uma residência em Nazaré, pode lançar luz na juventude de Jesus. O que eles descobriram? Descobriram nas ruínas lá das escavações de Nazaré, casas que são datadas justamente da época de Jesus. Ou seja, não prova que Jesus esteve lá, mas prova sim que existia uma cidade, que era justamente aquilo que o cara estava criticando. Falou, não existia Nazaré no primeiro século. Tá? E aqui tem alguns artigos aí sobre isso. Tá? Falou, será que encontraram a casa de Jesus? Aí o cara já começa a dar uma forçada na amizade. Tá? Falou, novas evidências arqueológicas de Nazaré revelam o ambiente político e religioso da era de Jesus, ou seja, a arqueologia mostrou sim que Nazaré existia na época de Jesus. Tá? Estão escavando a casa de Jesus. Aqui, olha que barato, aqui é a cidade atual, tá? Assim, um pedaço, ela tem um sítio arqueológico aqui do lado lá da cidade. Eu falo, uma construção residencial da época de Jesus foi exposta no coração de Nazaré. Isso aqui é uma notícia aí de 2009. Tá? Ou seja, eu acho que chama Nazaré até hoje. Tá? Mas o que ele estava falando? No primeiro século não tinha uma Nazaré, porque ninguém cita Nazaré. Gente, Nazaré era uma vila lá com poucas centenas de pessoas. Era um negócio assim, ridiculamente pequeno. Tá? Que, inclusive, o tamanho tem a ver com isso daí. Isso é uma coisa que eu, particularmente, já tinha estado com essa dúvida. Alguém abre para a gente aí Mateus 2, 13 a 23. Aqui está descrevendo o nascimento de Jesus, que os magos eles fogem para o Egito. Lembra da história? Vamos ler aqui alguns trechos. Mateus 2, 13 a 23. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, quem partiu foram os magos lá que foram visitar Jesus. Tá? Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Lembra que Herodes ficou furioso e tal? Nasceu o rei e tal. Ele estava preocupado com o poder dele. Tá? Então se levantou. Quando 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tá? Esse foi lá, o profeta Jeremias tem que as mães estavam chorando e tal. Aí você pensa, nossa, o cara que era o soberano da época mandou matar
todas as crianças de 2 anos para baixo. Imagina se fosse aqui em Campinas. Tá? Qual que é a pergunta? E eu já tinha me feito essa pergunta. Tá? Um negócio dessa magnitude ia estar nos jornais, né? Ou seja, que absurdo, não sei o que e tal. Só que aí a gente começa a colocar as coisas em perspectiva, tá? Ou seja, o que chama atenção é isso, tá? Ou seja, o Joséfo não falou disso, outros historiadores não falaram disso, não tem documentos e tal. Aí você, tá, vamos lá, vamos olhar. Ele mandou matar todas as crianças em Israel inteiro, lá onde que fala aí no texto? Em Belém. As estimativas é que Belém tinha de 500 a 600 pessoas na época. Tá? Numa vila de 500 a 600 pessoas, quantas crianças de 2 anos e meio tem? 2 anos e meio? Acho que menos, né? Olha lá. Com boa... Enfim, 20, 30, 40, 50. Ou seja, não era um negócio assim, multidão de gente. Quem era Herodes? Cara, o Herodes tinha mandado matar gente da própria família dele. Entendeu? Então, quando você volta ao panorama do século I, tá, e você olha essas coisas aí, gente, um cara que fosse um historiador da época, tá, é como se na época de, sei lá, algum ditador aí, sanguinário aí, que fez um monte, fez mais uma, cara. Mandou matar, sei lá, 20 crianças, 30 crianças. O cara já matou o irmão dele porque estava com medo de tomar poder. Já mandou matar milhares e milhares de pessoas. E mandou matar. Cara, então, dizer que... Então, qual que é a questão? O fato de... Talvez alguém tenha registrado isso e a gente perdeu essa informação. Você dizer que porque não tem o registro daquele evento específico, a gente está acreditando em história de carochinha, é muita coisa. Tá? Então, de novo, a gente tem que olhar as coisas com a perspectiva correta. Aqui, esse camarada dessa frase, o Clifford Wilson, ele é um arqueólogo australiano, tá? Foi diretor lá do Instituto de Arqueologia da Austrália. É um pouco da síntese dele. Tá? Falou, olha, os que conhecem os fatos reconhecem agora que o Novo Testamento deve ser acolhido como um livro de referência de extraordinária precisão. Por que livro de referência? De novo, ele está falando como um arqueólogo aqui. Tá? Então, ele não está falando como palavra de Deus. Não é esse o ponto. Do ponto de vista científico, tá? É uma referência relevante e precisa naquilo que fala sobre a geografia, a história, os locais, a cultura da época. Ok? Dúvidas até aqui, gente? Vocês estão tão quietos assim? Estou preocupado. Há algum questionamento sobre o período que a família de José passou no Egito? Alguém questiona se há documento, alguma coisa? Cara, sobre isso eu não conheço, tá? Tem uma igreja que é... Onde que eles moraram, né? Onde eles moraram, tem uma escavação, tem um buraco, mas os guias passam assim, Jesus morou aqui, continua andando. Eles só querem mostrar as mesquitas. Também foi pouco tempo, né? Que eles não ficaram tanto tempo lá, né? Mas eu não duvido que tenha, tá, Wesley? Assim. O caminho que eles fizeram, tem uma pilha por onde eles passaram até chegar no Cairo. Mas isso é tradição? Então, pode ser, que nem quando você vai lá na Terra Santa, tem lá, vira turismo, né? Não, mas eu acredito que é uma coisa muito séria, porque assim, tudo que os egípcios puderam destruir de evidência, eles destruíram. Então, se eles deixaram, é porque tem algum misticismo sobre. Ok. Eles falam que não teve êxodo. Gente, a gente tem quase 15 minutos, um pouquinho mais de 15 minutos. Eu queria entrar na segunda parte. Lembra que eu falei que a gente tem 3 partes que vamos cobrir no curso aqui. Essa primeira parte falando dos dados sobre Jesus, o conteúdo do Novo Testamento,
ou seja, informação da biografia de Jesus. Tá? Agora, nessa segunda parte, eu espero que vocês tenham bastante informação para considerar isso crível, confiável, preciso. Tá? Agora, nessa segunda parte, a ideia é a gente olhar para a pessoa de Jesus, obviamente com as informações que a gente tem aqui, e ver se aquilo faz sentido, se é consistente com a nossa fé, com as informações que a gente tem. Ok? Então vamos lá, a gente deve fazer isso nesse final de aula e eu espero terminar isso na próxima aula, quase tudo na próxima aula. Aqui tem mais um vídeo que, rapidinho, falando sobre esse assunto. I believe Jesus was a real person. I believe he did live. I guess there are some exaggerations in the Bible, I'd have to say. I don't believe we'll ever know if Jesus was really what everyone thinks he is. I think it's a lot of folklore. I think it's a lot of historical misrepresentations. I think it's a lot of wishful thinking. But I don't think we know, and I don't think we'll ever know, and I don't think there's any way to prove what has been claimed about Jesus for all these years. The biographies of Jesus in the New Testament gave me a lot of information about him. But Christians were saying that he is the Son of God. That's a huge step to take to believe that. And so I sought out more scholars so I could pose to them this question: who was Jesus? Então, essa é a questão aqui. Quem era Jesus? Tá? Ou seja, a pergunta que a gente vai olhar agora é, com base na informação que a gente tem, Jesus estava convicto de que ele era, de fato, filho de Deus, de que ele era o Messias? De novo, eu já falei isso algumas vezes. Tá? Alguns estudiosos falam que, nem falam da divindade, falam do mito da divindade de Cristo, foi algo que surgiu depois por correligionários ultrazelosos e tal. Mas Jesus em si nunca pensou em ser nada mais do que um professor itinerante, aí, um agitador de multidões e tal. Né? Será que as provas históricas comprovam o que dizem esses estudiosos? Tá? Se a gente olhar, vamos olhar as informações, será que de fato Jesus nunca disse que era isso daí? E aí, de fato, a gente lendo o relato do Novo Testamento, tem partes lá que Jesus parece fazer um certo mistério sobre a sua identidade. Não sei se vocês já sentiram isso daí. Se você é o Cristo, diz logo, tal, né? Marcelo, Oi. eu lembro que os discípulos de João Batista me fizeram essa pergunta para ele. Estava em dúvida, né? Aí ele respondeu não exatamente as palavras que ele... Mas ele não foi direto, né? Ele falou, ó, vai olhar lá, né? Não, os coxos andam, o que vocês acham? Exatamente esse ponto, foi bem trazido. Ou seja, será que era um mito aí, que ele não era bem isso, ele deixava e tal, né? Quem assistiu lá o filme lá da Paixão de Cristo, né? No filme está retratado um pouco dessa dubiedade, da angústia dele. Tá? Agora, de novo, assim que como a história lá de Belém, que a gente falou do Herodes, tá? Vamos olhar um pouco do contexto da época e vamos imaginar como é que poderia ter sido. Né? Porque a gente é muito bom de fazer isso, né, gente? No problema do sofrimento, por que Deus permite que aconteça maldade no mundo? Né? O C.S. Lewis ele é muito bom ele analisa do ponto de vista, sei lá, imagina só, por que Deus permite coisas más? Tá? Aí, mas vamos imaginar uma cena aqui, eu tenho um revólver aqui, tá, escondido, e vocês convivem comigo, sabem que eu sou, nunca imaginar, mas eu tenho um revólver escondido, eu saco o revólver e eu mato 10 pessoas aqui.
Tá? Por que Deus permitiria isso? Aí o Lewis fala, o que você esperaria que Deus fizesse nessa situação? Que quando o Marcelo pegasse um revólver, ele atirasse as balas, virassem balas de borracha, ou que as balas desviassem. Então você acredita que seria melhor um mundo onde as leis da física subitamente deixassem de acontecer para não permitir uma maldade dessa? Aí ele começa a imagina um mundo como esse, tá? Ou seja, seria um mundo maluco. Tá? Você pega um porrete, agora que você vai dar na cabeça de uma pessoa, ele vira de borracha. Mas a hora que você quer quebrar alguma coisa para arrombar uma porta, para salvar uma criança, ele vira um porrete de verdade. Tá? Ou seja, então pera um pouco, o porrete ele é duro em algumas situações e ele é mole em que mundo maluco, enfim. A gente gosta muito de imaginar que não levar em conta o que de fato acontece. Tá? Vamos pensar então essa questão. Jesus chegava assim, gente, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu nasci da Virgem e tal, e eu sou o Messias. Vou deixar bem claro isso daqui. Tá? Como vocês acham que o pessoal ia reagir? Pensa nos judeus da época. Os judeus tinham... Quem que era Deus para os judeus? Eu sou o Jeová, Criador, tal. O conceito de filho de Deus não existia. Não existia o conceito de trindade. Nem o Espírito Santo era uma coisa muito trivial. Se Jesus chega e fala assim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, eu estava junto de Deus na criação, vocês acham que ele ia atrair mais gente ou ia gerar uma controvérsia muito grande? Tá? Faria sentido para os ouvidos da época? Será que as pessoas iriam... Não, vamos ouvir que esse cara aqui... Não, cara, você está maluco. Você é um alucinógeno qualquer que você tomou aí, você está delirando. Tá? Enfim, o fato de Jesus ter adotado a postura que ele adotou, tá? Me parece fazer um enorme sentido. Aos poucos ele foi dando provas disso daí, foi realizando milagres. Na intimidade para os discípulos, ele falava algumas coisas que ele não falava abertamente. Então, não é razoável você atribuir a uma falta de um discurso direto de Jesus sobre ele ser filho de Deus alguma dúvida que ele tinha sobre isso. Foi o método que ele usou para isso. Tá? A estratégia que ele usou. Tá? E parece que deu certo. Tá? Tem bastante gente que acreditou nisso daí. Tá? Outra coisa. Tá? De novo, a gente está analisando, tentando analisar naquilo que a gente consegue a pessoa de Jesus. Em 77, eu falei lá de Nazaré, que era um livro que eu confundi com esse camarada aqui. Em 77, teve um camarada chamado John Hick, ele escreveu um livro chamado O Mito do Deus Encarnado. Essa é a tradução livre. O livro não tem em português. Tem, acho que, um artigo dele em português, mas em inglês era o Mito do Deus Encarnado. Tá? Basicamente, ele fez uma grande polêmica dizendo, Jesus nunca pensou que ele foi o Deus encarnado. Ele mesmo nunca pensou. Tá? Então, vamos olhar algumas coisas. Por exemplo, pensando nos relacionamentos de Jesus. Será que os relacionamentos que Jesus teve, a maneira como ele conduzia esses relacionamentos, são coerentes com alguém que se via como o Deus encarnado? Alguns relacionamentos. Os discípulos, olha que coisa interessante. Os 12 discípulos, não é nenhum grande conhecimento teológico você fazer uma analogia dos 12 com as 12 tribos de Israel. Tá? Quem era Jesus no grupo dos 12? Ele não era um dos 12. Certo? Ele era o mestre e ele quem chamou os 12, certo?
Ou seja, existe aqui um paralelo com Deus. Tá? Deus chamou Abraão, tal, Isaac, Jacó, vieram as 12 tribos lá, toda a peregrinação no deserto, ele está formando uma nação. Tá? Então existe um paralelo aqui de Jesus com os 12, com Deus com as 12 tribos de Israel. Concorda? Outro relacionamento. Jesus com João Batista, que era primo de Jesus, certo? Você falou lá dos discípulos de João Batista que estava na prisão e mandaram perguntar para Jesus. Quando Jesus se referiu a João Batista, o que ele falou? Quem era João Batista para Jesus? Lembra lá? Não. Quem era João Batista para Jesus? Palavras de Jesus sobre João Batista. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Agora, vamos olhar aquilo que a gente conhece da vida de João Batista e de Jesus. As coisas que Jesus fez foram maiores ou menores que João Batista? Maiores, tá? Mas Jesus fala, dentre os nascidos, o que ele está dizendo? Dentro daqueles que são de vocês. Entre os pobres mortais não tem ninguém. Ele mesmo fez coisas maiores. O que ele está querendo dizer? Olha, eu não sou, eu sou ao concurso, boa. Tá vendo como faz sentido? Se ele não se sentisse Deus, ele não ia falar uma frase dessa. Não faz o menor sentido. Tá? Outra coisa, o relacionamento dele lá com a liderança religiosa. Tá? Ele fez algumas afirmações radicais. Por exemplo, lembra que ele fala lá que o mal não é o que entra, com toda aquela discussão lá de lavar a mão, não lavar, comer, não comer tal coisa. O que ele fala? Que o mal não é o que entra, mas o que sai. Bem ou mal, ele está meio que colocando um pouco de lado todos os ensinamentos de Levítico. Tá? Por isso que ele tinha tanto conflito lá com os caras que eram mais fariseus lá, né? Basicamente ele falando, gente, Deus está trazendo uma informação nova aqui, um ensino novo aqui, tá? Então, uma pessoa que se julga imbuída da autoridade para falar, olha, Levítico serviu até aqui, eu estou trazendo algo que também vem de Deus e que é um pouco diferente disso que vocês estão, desses conceitos. Você concorda que não é qualquer ser humano que teria a audácia de colocar alguma coisa assim? Outra coisa, o que estava escrito lá na plaquinha de quando ele foi crucificado? INRI, lá, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ou alguém dizia, ou ele dizia, alguém estava classificando Jesus numa outra categoria. Tá? Outras coisas aqui para a gente considerar. Além dos relacionamentos. Tá? Pensa nos milagres. E aqui eu não estou dizendo que os milagres de Jesus implicavam em ele ser divino, ter natureza divina. Por quê? Porque os discípulos fizeram milagres também. Tá? E os discípulos nunca teve nenhuma alegação de que os discípulos eram divinos também. Então eu não estou falando sobre a questão de fazer milagres, porque outras pessoas fizeram milagres. Mas o que Jesus falava dos milagres? Fazendo uma citação aqui, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Tá? Então é diferente dos discípulos que faziam milagre, curavam alguém e a vida continua. Ele falou, não. Os milagres que eu estou fazendo aqui, eles são um sinal de alguma coisa que está acontecendo de diferente. Da iminência do que Jesus mesmo chamou do reino de Deus. É como se fosse um aperitivo do reino de Deus que estava chegando. Ou seja,
era algo totalmente diferente, ok? Tocou o sinal, mas a gente recomeça então aqui da próxima aula. Eu só queria dar um tempo se está claro, se tem alguma dúvida até aqui. Mas a gente recomeça aqui, então, de algo totalmente diferente. Ou seja, como até os milagres de Jesus e as coisas que ele falava indicam que ele sim se via como o Filho de Deus. Se Deus permitir, nos vemos na semana que vem.